Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas, também conhecido como... Sou conhecido como nada, só quero pegar todos os livros da prateleira e ler para aprender um monte de coisa. Fala galera, aqui quem fala é o Luan. Eu costumava ser um aventureiro, mas aí eu tomei uma flechada no joelho e decidi parar. Fala pessoal, eu sou o Abel e daqui a pouco eu vou pegar meu cavalo e subir a montanha aí. Muito bem, se você não entendeu nada, mas nem um pouquinho... Eu juro que teve um monte de gente que não entendeu nada. Você a gente é não muito sabe, nerd, né? Você não sabe o que você tá perdendo se você não entendeu nada, porque hoje a gente vai falar daquele jogo que você nem quer terminar, de tão bom que ele é. Você pensa assim, será que vale a pena zerar? Ou será que eu só vou jogar 5 anos da minha vida igual o Lucas? É isso mesmo, a gente tá falando de Skyrim. Skyrim, que é um jogo de RPG de mundo aberto, né? Então, o que é um jogo de RPG de mundo aberto? O que é um jogo de RPG, depois o que é um jogo de mundo aberto. Isso, porque tem muita gente que não conhece, vamos lá. Tem que separar as coisas. Bem, não é o RPG que eu costumo falar, se você me conhece pessoalmente, né? Então, é o estilo RPG, é um estilo parecido com um jogo que eu sempre falo, mas um jogo eletrônico em estilo de RPG quer dizer que você pode geralmente criar o seu personagem, botar várias características nele, né? Personalizar. E você vai ter uma série de habilidades e capacidades que você vai evoluir ao decorrer do jogo. Então, por estar jogando, você vai fazer missões, você vai exercitar algumas coisas. E tudo isso vai aumentar as suas capacidades que você escolheu, né? Ou que você ganhou desde o início do jogo. É um jogo de interpretação de papéis. Então, você é aquele personagem, né? Uhum. Geralmente, os RPGs têm essa característica, né? Característica básica. Então, com o Skyrim também é assim. Skyrim é o nome do jogo, tá? O personagem é você, então você cria o seu nome, você cria a tua cara, o poder, a raça. Raça é o tipo de ser vivo que você é. E classe, né? É o tipo de trabalho que você vai fazer. Né? Você é o quê? Você faz o quê nesse mundo? Você vai ser um arqueiro, um caçador. Exatamente, um guerreiro. E aí, se você é um guerreiro... mais pra frente a gente vai detalhar um pouco mais isso na parte da build, né? Eu vou explicar o que é. Me ajudem a lembrar todas as palavras específicas que a gente usa, que a gente precisa traduzir, tá bom? Mas, bem, e mundo aberto é que no mapa desse jogo, né? Você não tá limitado aí somente por uma rua, somente por um caminho. Alguns jogos são assim, né? Você não pode ir só um caminho. O mapa é o mundo e pra onde você vai, claro, com as limitações de norte, sul, leste, oeste, limite do jogo, né? Mas enquanto tiver mapa, água e etc, você pode ir e você não é limitado. Vamos imaginar aqui para eu explicar esse mundo aberto, né? Jogos bem famosos, bem conhecidos aí de um público geral. O Super Mario, o Sonic, esses jogos de plataforma, né? A gente chama de jogos de plataforma porque ele tem um começo e um fim determinado. Ele só segue uma direção. E esses jogos em 3D também têm essa característica, né? Eles têm um começo e um fim determinado. Os jogos de mundo aberto, a gente chama de mundo aberto porque ele não tem um começo, ele tem um começo determinado, né? Porque a gente começa em um lugar, mas o fim dele não é determinado pelo criador do jogo, né? Você faz o caminho que você quer. Então, se você tem que chegar do ponto A ao ponto B, que é em um tal lugar, num jogo que não tem mundo aberto, você faz uma linha reta, né? Você vai chegar naquele ponto A de tal maneira, no ponto B de tal maneira, perdão. Agora, num jogo de mundo aberto, você pode fazer o que quiser. Você pode ir pro ponto C, depois pro D, pro F, para chegar pro ponto B, que é o seu objetivo. Então você tem essa liberdade, né? O mundo aberto ele é caracterizado por essa liberdade de fazer o que você quiser. E aí quando existe um jogo que também é de uma certa forma de liberdade, né, que é a característica do jogo de RPG, que você cria o seu personagem, você monta a história dele, você evolui as suas características. Então um jogo de RPG que você cria o seu personagem, a narrativa dele, de mundo aberto, você tem ainda mais liberdade. E essa é a característica principal desse jogo que a gente vai mencionar, que é o Skyrim.
E o Lucas vai falar um pouquinho melhor sobre o personagem, né? Então vamos lá, né? Não, ainda um pouco sobre o Skyrim, né? Foi lançado, né, pela Bethesda, ele é da série The Elder Scrolls, ou seja, os pergaminhos velhos, tô zoando, da Bethesda Studios, né? E essa Bethesda Studios é a mesma que lançou Doom, o jogo antigo lá de plataforma também, o Doom, Wolfenstein e diversos outros jogos da série The Elder Scrolls, né? E também Fallout, né? Que também é um jogo conhecido. A gente não vai nem falar das DLCs de Skyrim. O que é DLC? É como se fosse um complemento. Então existe um complemento que basicamente ele traz enriquece o jogo, né? Isso. Aumenta. Tem pequenos complementos em alguns jogos. Expansões, né? Oi? Expansões. Isso, é uma expansão. Então, assim, tem pequenas DLCs que é quase um complemento. Por exemplo, em alguns jogos que você vai comprar uma roupa nova e etc. No Skyrim, você consegue jogar uma aventura principal inteira. Então, por exemplo, a gente vai falar aqui, né? Se o enredo principal é derrotar um dragão no Skyrim, e você tem centenas de missões aleatórias, mas também algumas missões, dezenas talvez, para chegar nesse objetivo de matar o dragão, ele vai te dar uma DLC que o objetivo é acabar com os vampiros ou acabar com os lobisomens. E aí tem centenas de missões aleatórias e dezenas de missões também para cumprir esse objetivo final, quase como se fosse um jogo totalmente novo, é uma nova história. Beleza. A gente nem vai falar então dessas DLCs aqui, tá bom? Que a gente até pode falar futuramente, mas não vamos falar agora. A história do jogo original, que vai completar 10 anos esse ano, inclusive, se eu não me engano, esse mês ou no mês passado, não sei quando esse episódio vai ser lançado. Ele gira em torno da morte do Alto Rei de Skyrim, né? Skyrim é o país, né? É como se fosse o país lá. E a cultura do jogo é baseada na cultura nórdica, né? Onde há um grande rei e outros governantes que são chamados de Jarl, né? Que é basicamente os governantes de estado ou de regiões específicas. A partir dessa morte desse alto rei, né, do grande rei, uma guerra civil começa a acontecer por toda a região de Skyrim. E de um lado, os que desejavam separar do Império, né, que agora está em ruínas. Essa guerra civil se divide em dois. E do outro, os que queriam permanecer como parte do Império ainda, né, acreditando na preservação dos valores e etc. Para piorar a situação desse caos no início do jogo, né, na história do jogo, existe uma profecia do The Elder Scrolls, né, os pergaminhos antigos, eu não sei se teria uma outra... As escrituras antigas, vamos colocar assim, né, que anunciava o retorno dos dragões de Alduin. E Alduin seria o deus nórdico da destruição. Ou melhor, não nórdico, né, mas o deus do mundo de Skyrim da destruição. E aí, durante o jogo, é revelado que a Guerra Civil de Skyrim é um acontecimento de uma profecia também. E que os Dragonborn, que são entidades nascidas com a alma de dragão, que vai ser o jogador, né? São os únicos capazes de derrotar esse deus nórdico, deus dos dragões, né? O Alduin. E aí, bem, esse é o panorama geral, né, do jogo. O jogo inicia, então, com você na condição de prisioneiro, no processo de ser executado, né? Então é bem diferente do que os jogos normais. E quando chamam o seu nome, você tem a oportunidade de criar e personalizar o seu personagem do jeito que você quiser, né? Muito bem, eu acho que esse é o panorama geral. Até aí, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Perfeito. Muito bem, então, montando a sua build. O que é build, né? É a sua estrutura de personagem, a personalização das suas capacidades. Geralmente, isso se acontece escolhendo a sua raça, né? Qual tipo de ser vivo você vai ser. E a sua classe, que é qual a profissão que você vai ter. Então, por exemplo, cada classe você tem características de combate, né? Então, se você planeja utilizar um personagem que usa mais magias ou um combate direto. Se você vai usar magia, que tipo de magia você vai evoluir? Uma magia de ilusão? Uma magia de conjuração? De cura? Uma magia elemental ou de transformação? Se você vai usar um combate direto, você vai escolher adagas, né? Uma espécie de faca, que você tem um combate mais rápido, mais silencioso. Você vai usar uma armadura leve, né, que te protege ali só de pano. Ou você vai usar uma espadona gigante que vai sair cortando todo mundo
que é uma espada quase do teu tamanho, né? E você não consegue passar desapercebido. Tudo isso você vai montar ali no início, né? Escolhendo também a sua raça. Alguns personagens, por exemplo, o nórdico, ele se recupera mais rápido, a energia. Tem outro lá que tem a pele mais morena, que ele tem resistência com veneno. Então, assim, você vai escolher exatamente o tipo de personagem que você vai querer montar, Exato. quem você vai ser. Inclusive, mais depois na frente, você pode modificar de alguma forma, através de umas artes esquisitas. Que não convém a nossa crença. Muito bem. Então, assim, como eu falei, né? Tem tudo isso pra você montar o seu personagem. E aí seria, acho que o primeiro ponto que a gente pode fazer o nosso ponto de contato, né? Dentro da sua criação de personagem, que é montando a sua build, né? Quando você cria esse seu personagem, você tem características que você escolhe. Ou que você, a partir de decidir aquilo, você consegue ganhar outras coisas, né? E aí é interessante você perceber que na sua vida, né? Você, enquanto uma criatura de Deus, você já nasce também com algumas coisas, algumas capacidades, e tem outras que você consegue evoluir, né, durante a sua vida, né? E aí, com isso, a gente lembra do texto da parábola dos talentos, né? Ou da mina, né? Então, existe uma pessoa que ela ganha alguns talentos, outra ganha outros, outra ganha outros. Talento seria como se fosse uma moeda, né? Uma espécie de valor, né? E o senhor deles dá essa quantidade, e a ideia é que eles façam o que for melhor com aquela quantidade de bens que eles receberam, né? Alguns guardam, outros botam no banco para multiplicar, né? Uhum. E no final o senhor volta e fala, olha, cadê o negócio que eu te dei? E aí alguns vão falar, olha, eu multipliquei, eu fiz aumentar. E um outro vai falar, olha, eu enterrei, eu sei que você até cobra mais do que você costuma dar, né? Então achei melhor não perder. E essa é a ideia principal, né? O que você tem feito com as capacidades que você tem. Que você tem, exatamente. O que você tem feito com os dons que você tem. Você talvez pense assim, poxa, mas eu não sou igual um personagem que eu posso escolher quais habilidades eu tenho, né? Sim, mas aí que tá. É uma característica muito legal desses jogos, que você pode criar o personagem da forma que você quiser. Mas se você não anda, né, no jogo, se você não participa do jogo, se não joga as missões, se você não tenta evoluir, seu personagem continua no mesmo. Ele continua daquele jeitinho ali. Então, assim, o jogo ele te dá liberdade. É óbvio que ele te dá liberdade, se você fazer o que quiser. Mas você não evolui. E aí que entra, né, essa parábola do talento, né? Tipo, o cara que enterrou, ele não se fez evoluir o que ele recebeu. Não né? colocou em prática. Não colocou em prática. E aí é interessante perceber de que... E aí a gente fala isso muito desse vocabulário técnico de quem joga, né? De level, de atributos, né? De skill que a gente chama. Assim, level 1 não leva a nada em jogo. Quem é level 1 não sai do lugar. O jogo ele te convida a evoluir e passar de levels, né? Aí pro level 2, 3, 4, 5. Geralmente os jogos o level máximo é 99, né? E é muito difícil chegar lá. A vida também é assim. A gente nunca vai chegar no level máximo, mas o convite dela é que a gente evolua. Até porque recebemos esses dons, né? Então assim, pôr em prática é importante para evoluirmos e seguirmos cada vez mais desempenhando melhor, né? É muito bom pensar também que, assim, você tem algumas capacidades que você talvez já tenha nascido, né? Ou que você simplesmente é bom em algumas áreas, né? Em outras áreas você é muito ruim. É importante reconhecer que talvez você seja muito ruim, tá? Nunca acho que você pode fazer tudo de forma muito boa. Mas assim, no jogo também se você planejou desde o início fazer um personagem que é mago, você vai poder usar a espada? Claro que vai. Mas você não vai esperar que um ataque com a sua espada vai causar o mesmo dano do que uma magia que você lançar. Porque você preparou ele para ser um mago, né? E às vezes a magia não vai ser um ataque, às vezes a magia vai ser uma ilusão.
E aí você mexe com a mente da pessoa e a pessoa foge sem você precisar lutar porque você treinou a ilusão, você aprimorou a ilusão, né? Então é importante, fazendo essa relação, né? Você investir naquilo que você entende que Deus colocou diante de você como uma capacidade, uma habilidade, né? Evolua sua build, né? Evolua suas características e também enxergue pelo menos os pontos que você não é tão bom assim, né? Bem, você então conheceu a história do personagem no início, você montou a sua build. Você montou a sua build, né? Você construiu o seu personagem da melhor forma possível, ou do jeito que você quis. Talvez você queira fazer um reptiliano. Anão. Acho que não dá pra alterar tanto o tamanho, mas dá pra alterar. Lagartixa. O reptiliano parece quase uma lagartixa mesmo. E aí, você só quer andar de faquinha. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você fez o seu personagem. E agora você começa a conhecer a história e lidar com a liberdade do personagem ou o destino do personagem, né? Como eu falei no início, ele é um jogo de mundo aberto. Ah, que legal. Ué, mas você não disse no início que tinha uma profecia? Se o meu personagem principal é esse que tá na profecia, como é que eu tenho essa liberdade? Você vai descobrir um pouco, né? Logo depois de criar seu personagem, você entra numa cena de execução, né? O seu personagem estava indo ser executado logo no início do jogo, como a gente comentou. E aí você cria seu personagem quando alguém chama o seu nome e no momento que você vai ser executado, você bota sua cabeça lá no lugar para um carrasco cortar, um dragão aparece e ataca todo mundo que estava presente. E aí no meio desse caos, os prisioneiros aproveitaram a oportunidade para fugir, né? Nesse momento você começa a fazer as suas escolhas. Então, lembra que tinha uma guerra civil acontecendo? Então, você está como prisioneiro para ser executado junto, né, sendo outro prisioneiro, o líder de uma das outras forças, que é o Stormcloak, chamado de Stormcloak, né? É o que não quer mais se aliar ao Império. E o líder te ajuda logo no início, mas depois um dos soldados do outro lado, que são os imperiais, também te ajuda. E aí com isso você já aprende as mecânicas do jogo, né? Tem aquele momento de tutorial. Você aprende a usar câmera, aprende a usar poder, aprende a usar tudo do jogo e começa a escolher com quem que eu vou. Os dois me ajudaram, mas tal foi por tal caminho, tal foi por outro. E assim, esse caminho não é só leste-oeste, né? Ou frente-trás, ou chega numa bifurcação. São caminhos totalmente diferentes que você vai experimentar no jogo se você fizer essa escolha, né? E aí, mais uma oportunidade pra gente pensar, né? O que você tem feito a partir de uma salvação que você recebe? Você já percebeu que Jesus promoveu a sua salvação? Igual esse momento até clichê, né? No jogo, que aparece alguém. O Luan tava falando aqui que parece um deus ex machina, né? Que a gente chama. Uhum. Que isso é do teatro antigo, que é como não tem nenhuma espécie de escapatória e aliens aparecem salvos. O autor cria uma solução bizarra e mirabolante para que o seu personagem tenha um resultado bom, né? Mas olha que curioso, né? Isso realmente acontece na nossa história quando a gente tem uma dívida que não pode ser paga com Deus e Jesus resolve ela pra gente, né? Mas o que você tem feito com as suas escolhas, né? O personagem, ele pode ir com um grupo e ele pode ir com outro e isso vai desencadear, depois ele pode se resolver também, né? Como a gente falou, o mundo é aberto, então ele pode até refazer algumas escolhas. Mas o que você tem feito com as escolhas que você tem tido a oportunidade de concretizar, né? De construir, de experimentar? Muito bem. A gente tem então esse segundo ponto, né? E no decorrer do jogo, seu personagem vai evoluindo, você descobre, né, que aquele dragão, ele era o sinônimo de destruição do mundo, só que você é o Dragonborn, você é o nascido... O escolhido, né, pra derrotá-lo. Exatamente, você é aquele que nasce com uma alma de dragão, e você tem as possibilidades de derrotar essa criatura, mas como, né? Existe no jogo um poder chamado Shout, ou seja, é o grito, né? E o Dragonborn é o único, que é a língua dos dragões, esse grito, tá? O Dragonborn é o único que pode aprender essa língua, ou pelo menos ele tem facilidade, na verdade. Não é o único que pode aprender, mas ele tem muita facilidade para aprender esse grito. Hã? Ele tem o dom. Ele tem o dom, exatamente. E você dom tem de línguas? Dom de línguas? Opa, foi isso que eu ouvi?
Pois é. Pois é, foi isso que tu ouviu, Abel. É a palavra de poder, né? Ou o famoso Thum. Fusrodar. É o famoso Fusrodar. Que é uma das palavras que é usada no jogo, né? Bem, ele tem então essa facilidade para aprender os gritos, e ele, no decorrer do jogo, ele vai explorando minas, né? Quais você quiser, você vai descobrindo. Tem uma lá, mas se eu não quero isso, você não vai. Bem-vindos ao RPG de mundo aberto. Se você descobre que tem uma, esse é o poder maior, mas eu tomo um golpe, eu morro. Dane-se, vou jogar 30 vezes, vou salvar antes de entrar nessa mina, nessa caverna, nesse calabouço, e eu vou tentar, de qualquer jeito, matar esses caras para ganhar esse poder grande. Exatamente. Você pode fazer também. Você vai descobrindo, então, palavras de poder que vão te dar capacidades, né? Ou que vão aumentar suas capacidades. Por exemplo, tem um grito de limpar os céus quando tá chovendo. Tem um grito de empurrar, que é esse fusrodar, né? Que ele empurra com muita violência. Então, os inimigos todos que estão na frente, eles são afastados, eles caem, dependendo do lugar, eles morrem, né? Mas também tem um grito subjugar o dragão, que foi uma palavra que os humanos criaram, né? Apesar dos shouts, do Thum ser a língua dos dragões, existe um que é submeter à vontade dos dragões, e isso a gente vai falar mais pra frente. Muito bem. No caminho, então, ele tem diversas escolhas, ele aprende a usar essa habilidade, né? E aí, a partir disso, ele tem vários pré-requisitos que direcionam ele, né? Ou possibilitam que ele caminhe na direção certa, né? É bem legal a gente mencionar que a gente tá aqui falando de dom, de coisa. E aí o grito é interessante, né? Essa história do grito é interessante porque a gente recebeu, né? De certa forma, um grito lá em Pentecoste. A gente tem esse certo poder de clamar e ser ouvido, né? Subjugar algumas forças ruins. A gente recebeu isso, biblicamente falando, tá lá. E aí é interessante porque a gente me veio à cabeça agora, né, que é bem parecido a ideia, né, do jogo, a ideia de você tem o dom de, no caso que a gente... De línguas, pode falar, o Abel tá aqui pra ti. Pra traduzir? Não, mas brincadeiras à parte, você tem um dom que você recebeu de Deus, né, no nosso caso, né, que o testemunho bíblico diz lá no livro de Atos, na época de Pentecoste, né, que a partir daquele momento o Espírito estava conosco, você recebeu aquele dom, e aí é legal a gente ver isso, né, que no jogo o dom é esse grito, né, que são as palavras dracônicas, né, mas a gente tem a escolha de usá-lo, tanto no jogo quanto na vida. E aí quando eu falo usar o Espírito, não entendam mal, tá, galera? Não é usar como uma ferramenta. É assim de entender que ele está com você, né? De você usar no sentido de acompanhá-lo, né? Porque o Espírito é um acompanhador, é um conselheiro que está ali sempre com você. Assim como no jogo, a gente pode ignorá-lo, né? Acho que a palavra melhor é ignorar. A gente pode ignorar e seguir o nosso caminho. Só que o jogo também se faz algumas situações que é necessária a gente usar o grito, né? E a vida também. A vida mostra situações que a gente tem que reconhecer que a gente tem algo que nos acompanha, que está sempre ao nosso lado, que é o Espírito Santo de Deus. Foi bem legal, eu acabei de pensar nesse ponto de contato entre o jogo e a palavra de Deus. É bem legal. Assim, como você falou, né? Dentro de nós existe o Espírito e às vezes tem gente que vai se confundir um pouco, né? Achando que a gente tem o livre-arbítrio e a gente pode fazer o que quiser de qualquer forma, né? Mas na verdade a gente não é livre para fazer as escolhas, né? Então a gente não tem o nosso livre-arbítrio. A gente é corrompido pelo pecado, só que o Espírito Santo dá essa possibilidade para a gente de talvez seguir sim na direção certa, que é exatamente o que eu falei, né? Agora que ele tem um grito, ele está habilitado para fazer o que ele deveria fazer desde o início, né?
ou talvez você esteja ignorando, né? E aí, realmente, se você está ignorando, você não vai ter todas as ferramentas, que ele não é a ferramenta, mas ele te dá as ferramentas para resistir, para vencer, para lutar contra, né? Exato. Nesses momentos que você é quase obrigado a usar, e se você não tem, você simplesmente sofre, né? Você fica travado numa fase ou numa missão, vamos dizer assim, né? Já que a gente tá falando do jogo, né? E aí entra o quesito da liberdade do jogo. Às vezes você precisa usar e não usa, e você se sente desmotivado a seguir. E aí, tá bom viver aqui assim, nesse mundo fantástico, eu me divirto, eu não quero zerar esse jogo, né? Eu não quero cumprir essas missões e eu fico aqui. Vou minerar e vou vender pra fazer uma casa, porque você pode fazer isso. Entendeu? E você acaba deixando de lado. E aí, isso vale a pena fazer na nossa vida? Vale a pena a gente deixar de lado as instruções do espírito pra viver? Como você falou, a gente pode confundir essa ideia do livre-arbítrio, né? Porque a gente é inclinado ao pecado, a gente é inclinado a pecar. O Espírito Santo nos guia a um caminho correto. Se a gente ignorar, a gente vai sempre cair, a gente vai pecar. Essa é a nossa natureza, né? E aí que tá. As pessoas falam que a gente tem uma liberdade de ação, mas o Espírito nos mostra um caminho certo e a nossa liberdade de ação nos mostra o caminho errado. Eu não tô julgando aqui o quesito do jogo, né? Que o caminho que você quiser fazer, aí de verdade você é livre, faz, não vai interferir na sua vida. Vai interferir no seu entretenimento, talvez, não na sua vida. Mas trazendo pra vida real, interfere. A gente não ouvir o Espírito e ouvir o Espírito. E a gente vê inúmeros exemplos disso. A gente tem irmãos aos nossos lados que não ouvem o Espírito e se sentem vazios, se sentem fracos. A gente um dia vai falar aí de God of War, tá, galera? Se o Kratos ouvisse o Espírito, ele estaria melhor, né? Porque ele ouviu o caminho errado. Ele seguiu o que era ele era inclinado, o pecado. Então, assim, entender o conceito de liberdade é importante. Isso aí, liberdade. Eu tava pensando sobre isso aí, sobre essa questão da liberdade, né? Que é um conceito dentro da história da humanidade relativamente recente, né? No sentido de se compreender, de ver os limites disso tudo, né? Até recentemente também, essa palavra tá muito em voga, né? Até quando se vai pensar em uma vida, todo mundo quer uma vida livre, né? Ninguém quer viver num país ditatorial, ninguém quer viver num lugar onde não se tenham liberdades, né? Onde, traduzindo liberdade como você poder fazer escolhas, seja lá a escolha que você queira fazer, desde que ela não prejudique ninguém diretamente, alguma coisa do tipo, né? E esse é uma grande ilusão, né? Que tem inserida na sociedade ocidental, que atribui ou coloca a liberdade num patamar individual. É como se o fato de eu ser livre, eu posso fazer escolhas e não existem consequências que afetam outras pessoas. Né? Sempre vai acontecer isso, né? A noção de liberdade que o Ocidente tem, ela cortou as consequências que afetam os outros, né? Então é muito bonito, a gente olha as pessoas falando, o meu direito acaba quando o seu começa, não sei o que e tal, mas na prática a gente aqui toma muito decisões egoístas, né? A nossa liberdade individual é sinônimo de egoísmo. E como o Luan tava falando aí do tomar decisões, né, ouvir, né, como ele falou, ouvir o Espírito Santo e assim sendo melhor orientado, pode parecer uma coisa que não tem a ver com liberdade, mas tem tudo a ver com liberdade. Exatamente. Primeiro porque a gente sempre vai estar ouvindo alguém, né? Nós não conseguimos tomar decisões
totalmente inéditas ou autossustentáveis, né, originais, melhor dizendo. Vou decidir agora, né, fazer X e nunca foi antes pensado ou feito, nem nada do tipo, né? A gente sempre chega em alguma decisão, vai tomar uma atitude baseado em critérios, né? Baseado em outros, baseado em critérios já estabelecidos, né? Isso aí, em cima das regras do jogo ali, né? Não tem como a gente tomar decisão a partir do nada, né? Então o conceito de liberdade, né? Apesar de que ser muito valorizado, deve ser valorizado, ele precisa ser entendido mesmo, né? De uma forma mais responsável, né? Acho que o problema da liberdade é que as pessoas se fascinam com a irresponsabilidade e aí se enganam. E aí qual é o conceito de liberdade bíblico? A verdade. Exato. Porque é ela que liberta. E é interessante, porque muitas vezes a liberdade que pregamos no mundo não necessariamente tem a ver com a verdade. E aí entra um quesito também, né? Pro jogo. Qual é a verdade que o jogo fala, né? Tem um inimigo central, que é o dragão lá. Ele vai vir derrotar geral. A verdade é que vai nascer alguém que vai salvar geral. Essa é, resumidamente, né, a história do jogo. Só que você é esse alguém que vai salvar geral. Você sabe dessa verdade. Se você não a trata como verdade, você segue no jogo ali e vai. E eu quero trazer esse ponto pra gente. A gente crê numa verdade, mas muitas vezes a gente não a trata como verdade. E se a gente não a trata como verdade, a gente não é libertado. Logo, não somos livres. Tá vendo como tudo faz sentido? Pode parecer até um pensamento filosófico, né? Mas não é, galera. Ela tem base. A nossa base é bíblica, mas tem todo um sentido de vida. E isso que é importante falar. Porque quando às vezes a gente conversa com os nossos amigos e entende que vai falar da Bíblia, esse livro antigo que é um mito. Ele é muito mais que um mito, ele é a verdade. E quando eu entendo ele assim e vivo dessa forma, eu consigo entender esse conceito de liberdade que o Abel estava falando. E aí você vê na prática da sua vida, você quer cumprir as missões. Você começa a querer cumprir as missões. Tanto no jogo, quanto biblicamente falando. Verdade. O raciocínio é perfeito, né? É isso aí mesmo. Porque a verdade gera um estilo de vida, né? E aí fica o convite para a pessoa experimentar, né? As pessoas experimentam tantas liberdades baseadas naquilo que elas acreditam ser verdade, né? A gente vive numa época relativizada, onde tudo é verdade. Então, né, você é apresentado a várias verdades. A pessoa pode ser apresentada a várias verdades, né? E aí ela vai viver de acordo com aquela verdade que está sendo apresentada ali. Aqui a gente também está apresentando, né, a verdade. A verdade. Né? Nós cremos que só existe uma verdade, não cremos nesse relativismo, né? Até porque dentro da filosofia a lógica vai impedir que exista mais de uma verdade. Ou você tem uma verdade e o resto é mentira, ou exato. Nada é verdade, né? Como é que pode ser? Ou a coisa é amarela ou é amarela. Não tem como ela ser verde, vermelho, azul também. Ou ela é ou não é. E é bem legal isso que você falou, porque existe um conceito, se eu não me engano, foi um desses carinhas top aí da história que falou isso, tá? Não sei quem falou isso, mas é um conceito difundido. Um desses carinhas top, aí você procura referência em Chapolin Colorado. Que uma grande mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Eu não me lembro quem é quem citou isso, mas se eu não me engano foi alguém bem conhecido, tá, galera? Historicamente falando. Seu Madruga.
Mas a gente vive num mundo que muitas mentiras juntas se tornaram uma verdade. E a própria verdade acaba sendo tratada como mentira. E aí, por isso que a gente fala tanto na verdade, que o que a gente crê é a verdade. Porque em momento nenhum ela empilhou mentiras para se tornar verdade, né? Ela se põe como a única e exclusiva verdade. E quando a gente compreende isso e vê de fato que aquilo é verdade, a gente acaba aceitando certo tipo de coisas que o relativismo não aceita. Como, por exemplo, eu não posso me dar mal, eu não posso sofrer. Em momento nenhum a verdade que eu creio diz isso. Só que o relativismo te coloca na tua cabeça que você não pode sofrer, você não pode sofrer, você não pode sofrer, você não pode sofrer, que aquilo acaba se tornando verdade. Opa, de fato, eu não posso sofrer. E aí a gente vê uma sociedade cada vez mais ansiosa, uma sociedade cada vez mais depressiva, porque ela se coloca na posição de que não pode sofrer aquele tipo de coisa. Enquanto que a nossa verdade nos mostra que você vai sofrer, mas eu, quando eu falo eu, é o discurso de Deus, né? Eu vou ajudar você a passar por isso, né? Por essa aflição. É essa verdade que a gente crê. Não é uma verdade que nos mente para nos satisfazer. É uma verdade que conta a verdade e nos ajuda a superar as adversidades. E se você não cogita esse sofrimento como uma possibilidade, né? Você dificilmente vai estar pautado numa esperança de resolução, né? Ou seja, na verdade, você só procura resolver a partir do momento que existe o problema. Exato. Se na verdade você sabe que pode acontecer a qualquer momento e você já tem uma esperança de que, mesmo acontecendo, ainda assim você protegido não é a palavra, mas que existe solução, ainda que a solução não seja a resolução. Deu pra entender isso? Deu. Isso te traz um alívio de alguma forma, né? De entender que, sim, faz parte, sim, e que eu não estou errado por estar passando por isso, algo do tipo, né? E aí, pra trazer de volta pro Skyrim, quando a gente trata a nossa liberdade como algo mentiroso, né? A gente nega a verdade. Acho que é melhor falar assim. Quando a gente nega a verdade, as consequências não têm volta. E aí o que eu quero dizer? Quando você nega que a profecia de um dragão vai atacar aquele vilarejo e destruir aquela realidade, no caso da história do jogo, que é o que você pode fazer. No jogo, ele te dá essa liberdade de negar. Você tá dizendo pra quem criou a história do jogo que o fim do mundo tá próximo. Você não se coloca no papel de quem deve cumprir. E aí, vamos de novo conjecturar aqui, tá, galera? É uma imaginação, pressupor, né, coisas. Imagina se Jesus Cristo não desse a terra. Se ele não se coloca no papel de Salvador. Liberdade ele tem pra isso. Sabe? E aí eu tô imaginando aqui a caminhada de Jesus como um jogo. E se num jogo de mundo aberto, imaginamos que Jesus não decida cumprir nenhuma missão do jogo. O que seria de nós? A gente estaria fadado ao quê? À destruição. Porque o salário do pecado é a morte. Eu tô lembrando aqui se você tá falando de não fazer algumas missões, né? Eu tô lembrando que, na verdade, dentro do jogo, você pode tanto deixar de fazer algumas missões, como ter consequências por alguma atitude que você fez na sua liberdade, né? Então, por exemplo... Ou deixou de fazer também. Por exemplo, existe um mercador que, quando você estiver no nível 10, você vai ganhar uma missão pra, sei lá, levar alguma joia pra ele. E se ele estiver numa vila que... em algum momento a vila pode ser atacada por um dragão ou por vampiros, sei lá, dependendo da missão que você estiver fazendo, e você não salvar, você não intervir, é possível que esse cara morra e você não vai ter essa missão, porque, assim, foi a liberdade que você escolheu, né? Exatamente. E o jogo usa a liberdade que você escolhe dando consequências, né? Exatamente. Então você também pode escolher você mesmo, por exemplo, ser um cara mau e você matar ele e roubar ele.
E aí o jogo vai trazer essas consequências riscando lá. Essa missão não tá mais habilitada porque esse cara foi morto. Inclusive, se um guarda vê, o guarda vai te prender. Na missão. Aparece lá, sua recompensa em tal lugar foi aumentada porque você virou um criminoso. Então, isso pode acontecer, né? E já que a ideia é pensar na nossa liberdade e nas consequências que a nossa liberdade pode ter, né? Assim, Skyrim, além disso que eu já falei, traz algumas coisas muito curiosas, assim. Eu falei no início, né? Eu quero ficar lendo livros na estante e é isso. Dentro do jogo existe essa possibilidade, né? Você vai num lugar, se existe uma biblioteca, ou se existe uma estante, e se ela tem livros, você pode pegar os livros e quando você abrir, vai ter coisas escritas no livro. Inclusive, pode ser um livro mágico ou um livro que tem, por exemplo, o nome do livro, Táticas de Batalha. Se você abre esse livro, a sua habilidade de batalha vai aumentar, porque naquele livro estava escrito coisas que você poderia aprender sobre batalha. Então isso é bem interessante, a sua interação funciona como uma realidade, né? E, assim, se você entrar numa casa, tentar fazer um... Como é que seria o lockpick? Esqueci o nome. Arrombar, né? Se você tentar arrombar a porta de alguém numa vila e você entrar e a pessoa estiver acordada lá dentro, ela vai falar, eu não te autorizei a entrar aqui, eu vou chamar o guarda. E aí, se você não sair, o guarda entra na casa ou então ele te espera do lado de fora, geralmente ele entra, se eu não me engano, e você é preso. E você também tem a opção, tudo bem, eu me rendo, ou não, vou lutar até a morte. Só que tem uma coisa, gente, nesse jogo que é irreparável. Existe uma coisa que se você faz, não existe perdão. Que se você chegar num vilarejo e você matar uma galinha... O vilarejo inteiro vai atrás de você. O vilarejo inteiro vai tentar te matar. Se eu não me engano, eles nem... Não é igual guarda, ele não oferece pra você ir pra cadeia. Eu acho que eles tentam te matar mesmo. E aí, assim, tem várias piadas, né? Esse jogo tem um mod que a gente chama, que é como se fossem os arquivos de modificação do jogo original, que você baixa e se você mata a galinha explode. Ou então as galinhas se tornam galinhas gigantes e correm atrás de você. Então, assim, tem essas brincadeiras, né? Mas só pra gente entender que a maioria das coisas pode ser resolvida com o tempo ou de alguma forma pagando, por exemplo, na prisão. Mas ainda assim é problemático. Porque são consequências de nossas ações. Isso, mas tem coisas que são irreparáveis, né? E assim, como o Luan tava falando, na nossa vida também, né? Por mais que Deus perdoe os nossos pecados, tem alguns caminhos que se a gente trilha, ainda com o perdão, a gente colhe as consequências, né? Então, por exemplo, uma doença, né? Se eu fiz algo que me deixa doente e que poderia fazer mal pra mim ou pra outra pessoa, Deus perdoa se eu me arrependi, né? Está perdoado. A pessoa pode te perdoar. Mas se esse mal, ou se essa atitude causava um mal biológico, né, físico para a pessoa não vai ser curada porque ela te perdoou, né? Ou a mesma coisa você, né? Não necessariamente isso vai acontecer. Pode acontecer, eu creio, mas não necessariamente vai acontecer. Então, algumas coisas são irreparáveis, né? E no jogo é a mesma coisa, né? O que o Lucas está querendo dizer, galera, é que esse é um grande exemplo, tá? Se você não cuida do seu corpo, e a palavra diz para cuidarmos do nosso corpo, né? Muitos crentes acreditam, e a gente acredita também que o nosso corpo é o nosso templo, né? Tu é adventista, Luan? Não. Mas se a gente não cuida do nosso corpo, a gente tem a consequência de não cuidar do nosso corpo, né? A gente fica doente. Se a gente não faz exercício, a gente é sedentário. Logo, as doenças do sedentarismo vai nos assolar. Essa é a consequência da nossa falta de ação. Só que essa falta de ação, que por vezes pode ser pecaminosa, tá? Como a preguiça, né? O sedentarismo e tal. Tô dando esse exemplo só para tentar achar esse ponto em comum. Por vezes, a certeza que temos é que esse pecado, ele foi perdoado por Deus. Essa é a certeza que temos. Só que a consequência ainda vai estar conosco. A gente vai sentir as dores de não se fazer um exercício físico e ficar lá, deitado eternamente em berço esplêndido. Ao som do mar, a luz do céu profundo. Então, assim, a gente tem que pensar que nossa liberdade também gera algumas consequências. Então, qual caminho a gente deve seguir?
o caminho daquele que nos mostrou a luz, aquele que nos mostrou o caminho, a verdade e a vida, né? Galera, assim a gente já caminha pro final, né? Mas alguém gostaria de fazer alguma consideração? Joguem os jogos e leiam a Bíblia. Beleza, galera. Muito bom falar com vocês mais uma vez. Valeu, pessoal.